a todos. É uma honra estar participando do 11º Congresso do Nas Nuvens. Meu nome é Poliana Lopes Ribeiro, eu sou graduada em Licenciatura em Música pela Universidade Federal de São João del Rei, atualmente mestranda pela Universidade Federal de São João del Rei, e o meu professor e também orientador é o Dr. Antônio Carlos Guimarães. Nosso trabalho é os aspectos posturais na aprendizagem da flauta transversal, revisão bibliográfica de métodos pedagógicos na categoria Iniciação Científica. Este trabalho é um recorte da minha iniciação científica realizada enquanto eu ainda estava na graduação. Este trabalho foi realizado entre outubro de 2023 a setembro de 2024, com o título Métodos para a Flauta Transversal, Revisão Bibliográfica para o Uso Didático, onde nosso principal objetivo era investigar o uso didático de métodos completos disponíveis dentro da UFSJ. O meu referencial teórico para esta pesquisa será Pellory e Burning, para serem as principais referências para fundamentar este estudo. Afinal, ambos autores propõem uma classificação da literatura da flauta e a dividem em categorias. E em uma delas temos 3 subcategorias muito importantes: exercícios diários, estudos e métodos. Nesta última categoria, os autores identificaram cerca de aproximadamente 400 publicações voltadas ao ensino e aprendizagem da flauta transversal, e entre elas, cerca de 40 denominados métodos completos foram mapeados e analisados pelos autores, mas poucos ainda são utilizados formalmente hoje em dia nas instituições do Brasil. Então, o foco dessa pesquisa é específico em métodos. Para isso, seria necessário um nivelamento. Afinal, como eu disse anteriormente, cerca de 40 denominados métodos completos. Após esse nivelamento, escolhemos 4 métodos muito utilizados. Segundo Ronay, que foi uma referência desse estudo, em seu livro Em Busca do Mundo Perdido, ela cita o método de Tafanel e Gobet e Henry Altes como os mais utilizados no Brasil. Também pegamos referência de Costa Novo, uma excelente flautista e também pesquisadora, assim como Ronay, que cita o método de Celso Montelogio, único brasileiro dessa pesquisa. E também adicionamos Trevor Way, que é amplamente reconhecido por flautistas no mundo todo. Então, após esse nivelamento dos 40 métodos, selecionamos 4 muito utilizados hoje em dia. Aqui temos a imagem dos 4 autores e também da Ronay. O aprendizado da flauta transversal, ele exige uma integração de diversas questões: técnica, musicalidade, consciência corporal. E entre esses diversos elementos técnicos, a postura é base, ela é essencial, porque ela influencia diretamente todas as outras questões. Ela, ela é base para a respiração, o som e também a saúde física do instrumentista. Esse estudo, ele vai buscar analisar os diferentes métodos de flauta que escolhemos, que selecionamos, como eles abordam as questões dos aspectos posturais e como eles vão contribuir para uma prática pedagógica mais consciente e mais eficiente. Então, os objetivos é compreender como diferentes métodos de flauta transversal abordam a postura, no caso, esses 4 métodos que selecionamos, comparar as abordagens pedagógicas e suas limitações. Afinal, esses métodos foram feitos em épocas diferentes, e os autores com pensamentos diferentes. Então, tudo isso também é posto em pauta, afinal, são muitas variáveis. Também vamos identificar as lacunas e as convergências a respeito dessas questões posturais, e também vamos refletir sobre a importância da postura na formação técnica e artística do flautista. Aqui temos a Paula Robson, muito querida. Por que vamos fazer isso? Porque a postura, ela influencia diretamente a flexibilidade motora, uma emissão sonora e uma respiração. A postura, ela não é importante apenas para o flautista, ela é importante para todos os instrumentistas. E por mais que essa pesquisa seja específica para flautistas, ela é relevante para qualquer meio musical. Afinal, erros posturais a longo prazo podem causar tensões e lesões que vão prejudicar para sempre a vida do flautista, a vida do instrumentista e também sua longevidade. E muitos métodos são fontes tradicionais de ensino, seja quando o aluno está iniciando de uma forma autônoma, seja quando ele está no quesito conservatorial, numa questão de banda, de música ou outros ambientes formativos, os métodos sempre foram fontes tradicionais de ensino.
mas muitas vezes não encontramos neles instruções que são suficientes, principalmente se você está aprendendo de uma forma autônoma. Um exemplo também, dentro do contexto de bandas de música, muitas vezes o maestro, ele não sabe tocar flauta. Ele tem que ensinar todos os instrumentos, então ele não sabe todos os instrumentos. Então muitas vezes ele não é flautista, ele te dá um método para ser o seu guia. Mas a falta de um professor realmente é um diferencial. Porque assim, por mais que tenha o método ali, nem todo método tem todas essas instruções detalhadamente, como estamos dizendo aqui nesse trabalho. Por isso a importância de ressaltar esses métodos. Então, a nossa análise vai buscar contribuir para práticas pedagógicas mais conscientes e mais saudáveis para ambos flautistas e instrumentistas. Nossa metodologia é uma revisão bibliográfica de caráter sistemático e análise detalhada dos métodos de flauta transversal. Vamos fazer um levantamento inicial, essa seleção dos materiais e as referências que delimitaram o tema. E os procedimentos de leitura são feitos através de GIL. Primeiramente, uma leitura exploratória, identificar os materiais mais relevantes. Assim, encontramos os 4 métodos. Depois, fizemos a leitura seletiva, o aprofundamento dos trechos mais importantes desses métodos e chegamos às questões posturais, aspectos posturais. Posteriormente, uma leitura analítica, para uma análise detalhada das orientações sobre essa postura que os 4 métodos tinham. E, por fim, uma leitura ativa, comparar esses autores e as obras. Aqui chegamos nos métodos selecionados. As capas dos 4 métodos: Celso Montelogel, a terceira edição de 1995, Tafanel Gobet, 1923, Henry Ortiz, 1880 e Trevor White, 1980. Começando com o método de Celso, o único método brasileiro abordado nessa pesquisa, ele dá uma ênfase no alinhamento corporal e equilíbrio também na respiração natural. Um diferencial desse método é que ele tem fotografias e ilustrações do próprio autor. E isso é muito interessante, principalmente se o aluno está começando, iniciando de forma autônoma. Essa abordagem visual e detalhada é essencial, muito, muito, muito interessante e um diferencial entre muitos métodos que conhecemos. Ele dá uma relevância para a prevenção de lesões e tensões. Aqui ele mostra as 2 posturas, eficaz e ineficaz, daqui das 2 formas, como que deve ser feito, porém a gente deveria refletir sobre os termos que ele utiliza, o correto e o incorreto, pois isso já faz um julgamento. Atualmente, acredito que possam ser substituídos pelo professor por eficaz e ineficaz, pensando nessa nova terminologia mais voltada para a criação de um objetivo. Mas, de qualquer forma, é um método muito bem executado, muito bem escrito, muito bem pensado e analisado para ambos níveis de flautistas. Então, aqui ele mostra visualmente, e essa questão das fotos, eu acho que é um diferencial muito bom. E então é um método muito utilizado e ele é muito completo, muito amplo e muito bem visto também. Agora, o próximo método, Tafanel Gobet, muito conhecido também, um método muito utilizado dentro das graduações no Brasil. A sua postura, ela é mais relacionada à questão do controle respiratório e eficácia técnica. Ele não tem muitas questões visuais, ele só tem apenas uma foto de um flautista em pé, que eu vou mostrar posteriormente. Sua abordagem é mais tradicional, é mais concisa. Ele dá uma ênfase em evitar vícios posturais, para garantir uma estabilidade corporal, sim, também. O método de Tafanel-Gobet, como eu havia dito, segundo Ronay, é um dos mais utilizados no ensino de flauta formal, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui a gente vê o exemplo deste flautista. É uma imagem bacana, sim, mas não é tão detalhada quanto as fotografias de Celso. O próximo método é Treble Y. Ele dá uma ênfase no relaxamento corporal e na naturalidade desses movimentos. A sua linguagem é totalmente textual, não tem nenhuma imagem. Então, isso deixa um pouquinho a desejar, principalmente se o aluno está de forma autônoma. Sua postura, ele entende a postura como uma questão de expressão de equilíbrio e de uma liberdade física. E por último, temos o método de Henry-Ortiz, é o método mais antigo desses 4 que escolhemos. Ele apresenta gravuras do flautista em pé e das posições de mão, e isso é um referencial muito bacana. E é também um diferencial a outros métodos.
Ele integra aspectos técnicos e fisiológicos ao aprendizado e também ele reflete muito a tradição do século XIX. É um método mais antigo, né? Aqui temos o flautista em pé e também as mãos. As mãos eu acho que é um diferencial, eu acho muito interessante como que ele ressalta a posição correta e incorreta. O método de Celso também faz isso com as fotografias de sua mão. Então, o que que a gente conclui, né, sobre esse trabalho? Eu falei de uma forma um pouco rápida aqui, mas eu acredito que seja bem interessante. Afinal, todos os métodos reconhecem a importância da postura, todos os quatro. E cada um expressa suas concepções pedagógicas da sua época, da época em que foi escrito. Em conjunto, eles constroem um panorama evolutivo do ensino da flauta. Então, eu acredito que seja interessante aprender com todos os quatro. Assim, não ficar preso a um método. Eu acredito que você ter vários olhares, várias visões diferentes, vai te dar perspectivas diferentes. Eu concluo que esse trabalho ensina o ensino da postura, né? A questão postural deve unir clareza didática, ter uma consciência corporal e uma sensibilidade musical. Afinal, a postura ela é essencial para uma longevidade, para uma boa performance, uma boa apresentação, um bom estudo e uma boa qualidade musical. Aqui estão as minhas referências e eu agradeço ao Nas Nuvens e muito obrigada por tudo.